Meu irmão, o Dorival ele tem que ser demitido pra ontem. Ele tem que ser demitido pra ontem. Não sei se vocês viram, mas no final do jogo, na ida pro vestiário, o senhor Dorival ouviu alguns xingamentos. E normalmente você não retruca pra torcida. Ele foi lá, retrucou e chamou um torcedor de filho daquele lugar. Você tem 2 pontos aí. Tudo bem, eu entendo ele. Ouvir xingamento é ruim pra caramba. Chega uma hora que você não aguenta, você também não é de ferro. Mas existe outro ponto, irmão. Você empatou o jogo. O time jogou mal. O time jogou mal. Você tem que ter uma noçãozinha. Vou até abrir a janela. Ai, que calor da peste, velho. Eu tô muito puto, mano. Então, ou seja, o time jogou mal. Entende? O time jogou mal por conta sua, Dorival. Por conta sua. Você foi o grande culpado do jogo de hoje. Mexidas erradas. Escalação errada no início do jogo. Você é o grande culpado, Dorival. Então você tem que aprender a escutar, irmão. Xingamentos. Sim, tem que aprender a escutar xingamentos. Tá? Mas eu entendo também que o cara não é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Mas, eu acho que, cara, isso decreta que Dorival e Corinthians não deram certo, rapaziada. Ah, mas se ganhar a Copa do Brasil, não sei o quê. Mas não casou, velho. Não casou. Eu acho que o Dorival, principalmente após o título, o título com o São Paulo, eu acho que Dorival e Corinthians nunca casaria, não casou. Eu acho que talvez até antes do São Paulo, Dorival e Corinthians, não sei, não ia casar, tá ligado? Dorival casa com Santos, São Paulo, nem Palmeiras ele casa direito. Nem Palmeiras ele casa direito. E olha que ele já passou pelo time do Palmeiras. Mas enfim, acho que, cara, depois dessas finais, independente da vitória ou derrota, Dorival tem que ser demitido, rapaziada. Não somente por não ter casado, mas principalmente agora por ter retrucado no torcedor, por ter xingado no torcedor, ter chamado de filho do não sei o que, né, que eu não posso repetir aqui no YouTube. E não somente isso, pelo time ruim e pelas escolhas burras que o Dorival fez na partida de hoje. Gente, o Dorival é muito burro, meu irmão. O Dorival é muito burro. O Dorival inicia o jogo com Matheusinho, Gustavo Henrique, Ramalho e Matheus Bidu, até aí tudo bem. Só que ele coloca Ranieri e Martinez, Breno Bidon e Rodrigo Garro no meio. Qual que é o problema de você iniciar com Ranieri e Martinez, rapaziada? Gente, Ranieri e Martinez, com a bola no pé, são dois caras horrorosos. Não são ruins, eles são horrorosos. Só que o Ranieri ainda tem uma qualidadezinha no passe um pouco melhor que o Martinez. Ele sabe dominar a bola, mas o Martinez não, mano. Martinez não adianta. Martinez sumido no jogo. Martinez, no meio da marcação, ele treme. Ele treme, é difícil. O máximo que o Martinez pode fazer era o que ele estava fazendo com o Ramon Dias, que era correr pela lateral. O máximo que ele pode fazer é aquilo dali, mano. É aquilo dali, correr pela lateral, pegar a bola e sair correndo. Mas jogar na posição onde o Dorival coloca o Martinez, ele não dá, mano. Não dá. O Martinez é muito ruim. Errou tudo que tentou. Tudo. E não foi só o Martinez que jogou mal no dia de hoje, não, rapaziada. Foi o time do Corinthians inteiro. Mas isso influenciou muito, vocês podem ter certeza. Isso influenciou muito. O primeiro tempo horroroso dos dois times, tanto do Corinthians quanto do Vasco. Primeiro tempo muito chato, tá? Teve gol anulado pros dois lados, para ambos lados. Mas um primeiro tempo ruim, muito ruim. Os dois times, cara, você vê como são ruins. Nossa senhora, cara. É por isso que eu falo, mano. E olha que eu acho os times do Fernando Diniz bom. E eu acho que taticamente o Vasco é organizado. Só que o Vasco, em relação a peças, é muito inferior ao Corinthians. Muito inferior ao Corinthians, é brincadeira. Mas enfim. Cara, não faz sentido você colocar Ranieri e Martinez querendo vencer o jogo. Entende? Não faz sentido. Então o Dorival erra na escalação inicial. Eu imaginei que aquilo ia acontecer. O que estava acontecendo, Davi? Estava acontecendo que o Corinthians não estava conseguindo sair jogando. Simplesmente. O Corinthians não conseguia sair jogando. Por quê? Rodrigo Garro, ele é o cara que não volta lá pra defesa pra pegar a bola no pé. Ele tava tendo que fazer aquilo. Ele tava tendo que fazer isso. Tendo que sair do campo de ataque pra ir pra defesa. O Garro é perigoso no último terço pra dar o último toque pro Memphis Depay ou pro Yuri ou pra quem tá chegando. O Garro é perigoso chutando. O Garro é perigoso ali no último terço. Não pegando a bola. Pegando a bola lá atrás tem que ser papo do Carídio. Do próprio Breno Bridon, que eu acho que não é treinado para isso. O próprio Maicon, querendo ou não, mesmo eu não gostando, mesmo eu não curtindo muito ele assim nessa posição. Mas são esses caras que têm um pouco mais de qualidade no passe, um pouco mais de qualidade, que tem que pegar a bola lá atrás, que tem que iniciar as jogadas. Entendeu? Eles iniciam as jogadas. O Garro é o cara que, como posso explicar,
o cara que dá pro outro cara comer. Entende? É isso que eu acho que essa é a melhor analogia. Isso não estava acontecendo. Por quê? Quando o Ranieri pegava na bola, ou o Corinthians, ou ele não tinha opção, porque o Corinthians é um time lento que não se movimenta, ou as opções que tinham eram muito ruins, bem marcadas, ou era o Martinez, que é horroroso com a bola no pé, entendeu? Então o Dorival inicia o time mal, tá? Inicia o time mal, o Corinthians não estava conseguindo pôr a bola no chão para sair trocando passe por conta disso, né? O Corinthians tava sem gente para trocar passe. O Corinthians estava sem gente com qualidade para trocar passe. E aí você tinha um Breno Bidon e um Garro que, na minha visão, algumas vezes estavam batendo cabeça, né? Sendo que era pro Breno Bidon estar no lugar do Martinez, tá bom? E o Garro ali esperando o passe de um Breno Bidon, de um próprio Ranieri, né? Mas o Garro e o Breno Bidon batendo cabeça, Breno Bidon um pouco sumido, errava também tudo que tentava. E aí, cara, pra mim, esse é o erro do Dorival, ter colocado o Ranieri e o Martinez juntos. Sendo que ele não fez isso no jogo contra o Cruzeiro em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele iniciou com um volante só, que era com o Martinez, né? Ele iniciou com um volante só, e o Corinthians estava jogando bem. E você vê, mano, você volta pra trás um pouco, você volta alguns anos, você vê o Flamengo de 19, você vê o Corinthians de 2015, você vê o Corinthians de 2012. Gente, todos esses times tinham um volante pitbull. Flamengo, Ilharão, Corinthians 2015, Ralf, Corinthians 2012, Ralf. Segundos volantes de 2019, Gerson. Nossa, 2019, Flamengo, Gerson. Tinha esquecido. Corinthians 2015, Elias. Corinthians 2012, Paulinho. Você entende? São caras com uma ótima qualidade de passe, uma ótima visão de jogo e bom de saída de bola. E bons de saída de bola. Então não dá pra você jogar com o Ranieri e Martinez. Você quer vencer o jogo? Não dá. Você quer segurar um resultado? Beleza. Tá ligado? Pô, se a gente tivesse vencendo de 4x0, 3x0, beleza. Vamos segurar o resultado lá com esses dois aí. Eu acho que dá certo. Né? Acho que dá certo. E aí, tentar sair jogando ali, no desespero, talvez dê pra criar alguma coisa. Mas você tá num jogo de ida, numa final, 0x0, tudo empatado, dentro da sua casa, você não pode começar assim. Não dá pra começar assim, entendeu, gente? Pelo menos se os nossos primeiros volantes tivessem uma qualidade no passe como o Lucas Romero tem, como o Lucas Silva tem do Cruzeiro, beleza. Porque, gente, o Lucas Silva e o Lucas Romero, lembram-se, são primeiros volantes. Os dois são primeiros volantes. São pitbulls, são bons de defesa. São bons de defesa, mas tem uma qualidade no passe. O Arthur do Grêmio é esse cara. O Corinthians já não tem esse cara, entendeu? Então é diferente. Você tem que entender os jogadores que você tem em mãos. Às vezes eu acho que o Dorival não entende muito também. O Dorival fica meio perdido nesses pontos, né, cara? Então, assim, o Corinthians primeiro inicia o jogo errado e por isso que teve um primeiro tempo muito, muito, muito ruim. Ah, Davi, chegou o segundo tempo. O Dorival trocou, fez o que você falou pra fazer. O Corinthians melhorou? Não melhorou. Mas sabe por que não melhorou? Porque é um time mal montado, parece que não treina, é um time sem movimentação. É um time que quando tá com a bola no pé, o André Ramalho fica com a bola e ele fica uns 5 segundos com a bola, e aí você olha pra frente, tá Yuri Alberto, Memphis Depay, Maicon, André, Luiz e um lá que eu até esqueci quem era. Tudo parado, olhando o jogo. Tudo parado. E o Caride no meio, parado. Todo mundo parado esperando o André Ramalho fazer alguma coisa. Gente, parece o jogo de ontem que eu joguei amador. Amador não, né? Amador. Parece o jogo que eu jogo de terça, mano. É igualzinho. Cara, jogar de lateral esquerda é uma bosta. Uma merda. Mano, eu tava pegando a bola ontem. Não tinha ninguém pra passar. Todo mundo parado, velho. Eu pegava a bola e eu via a marcação chegando e todo mundo parado. Eu falava, meu Deus, gente, se mexe, em nome do senhor. E lá no futebol de terça, joga que nem um Corinthians, um 4-4-2, que eu acho horroroso. Então você não tem um ponta pra trabalhar, pelo menos. Às vezes você tem um meio, mas ontem nem o meio tinha. E aí eu vejo o Corinthians jogando, mano. E é igual, velho. Só que a diferença é que no futebol que eu jogo tem velho, não é profissional, mano. Tudo trabalhador, entendeu? Tudo trabalhador. Cara, e o time do Corinthians não se movimenta e dá uma agonia isso, meu irmão. E qual que é a única solução que o André Ramalho tem? Chutão. Então, assim, juntou muita coisa no dia de hoje. Jogadores não jogando bem, Rodrigo Garro, a bola pegava nele, ia pra frente. Breno Bidon, horroroso dentro de campo em todo momento. Yuri Alberto, horroroso. Memphis Depay, tadinho, também é outro. A bola pega no pé dele, vai. E a bola vai, ele não consegue dominar uma bola, gente.
O Maicon, então, entrou, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, assim, juntou o Corinthians individualmente mal e coletivamente mal também. E aí, mano, quando não é o dia, não é o dia, velho. Quando não é o dia, simplesmente não é o dia. Simplesmente, cara, foi uma das piores finais de Copa do Brasil que eu vi na minha vida. Das piores finais. Não só de Copa do Brasil, de qualquer coisa. Qualquer jogo. Cara, não me lembro de uma final tão ruim que nem essa. Meu senhor amado. Que final ruim. Cara, não lembro de uma final ruim. Simplesmente tô tentando lembrar aqui, mas não sei. Não sei. Comente aqui nos comentários algumas finais ruins aí que você viu. Porque eu não lembro. Não lembro. Não precisa ser do Corinthians, pode ser qualquer uma, tá? Qualquer uma, time de europeu e tudo mais. Talvez Liverpool e Tottenham. Foi bem ruim também. Liverpool venceu de 2-0, né? Da Champions. Mas, enfim. Aí no segundo tempo a gente faz algumas mudanças, né, cara? E de novo pra mim ele errou. Tá? De novo pra mim ele errou. Ele acerta em tirar o Breno Bidon e o Martinez, que realmente não estavam bem na partida. Ele coloca o Maicon e Carídio, que eu acho que deveriam ser as mudanças a ser feitas. Tá? Acho que ele acertou nas mudanças. Pra mim, eu iniciaria ou com o Maicon ou com o Carídio no lugar do Martinez e até no lugar do Bidon. Tá? Acho que o time do segundo tempo poderia ser o time que iniciaria a partida. Acho que até seria legal. Porque poderia ser muito diferente o jogo. Né? Poderia ter começado diferente. Por mais que tenha entrado mal, quando você inicia, eu acho que é outro ritmo, outra coisa, outro ambiente, é um início de jogo, né? Então, assim, acho que poderia ter iniciado com esse time. E ele inicia, aí ele troca aos 6 minutos do segundo tempo, Martins e Breno Bidon entra Carídio e Marco. Só que o time não muda tanto. Na minha visão, até melhorou um pouquinho. O Vasco não pegou tanto na bola, às vezes que não chegou com perigo. Né? Só teve uma bola na trave. Não me lembro quem cabeceou do Vasco, mas acho que foi pro Mita. Só teve aquela bola na trave ali, que na minha visão foi muita desatenção. Ah, não, foi o Cauã Barros, eu acho. Que eu vi o Cauã Barros entrando sozinho e subindo sozinho. Eu falo, gente, cadê a marcação, cara? É muita desatenção, muita desatenção. Mano, imaginei que aquele lance ia dar bosta, velho. Eu imaginei, quase deu, velho. Graças a Deus. Deus estava no gol do Corinthians pra fazer defesa, né? E a bola pegar na trave, mano. Mas muito perigoso, cara, muito perigoso. Aí também teve um lance seguinte, que o Gustavo Henrique, pô, mano, a bola foi chegando nele e foi caindo, velho. Ele teve que abaixar muito a cabeça assim, não conseguiu pegar em cheio na bola. Né, também fez muito perigo. Corinthians e Vasco foram muito iguais na final de hoje. Né? Um gol anulado para os dois lados e um lance perigoso para os dois lados no segundo tempo. Um jogo muito igual, muito parelho. Mas enfim, Corinthians melhor no segundo tempo na minha visão. O Vasco teve essa chance, teve uma finalização ali com o Coutinho, mas nada a ver também. Bom, mas do mesmo jeito, cara, o Corinthians, se fosse bem treinado, talvez com essas mudanças, teria dado mais efeito. Mas Maicon, Carídio, errando muito passe, errando muita coisa, errando tudo que tentavam, tava errando, cara. E de novo, o Yuri aberto, cara, quando pegava na bola ele caía. Mano, se o Yuri não tiver lesionado, pra mim é surpresa. Se o Yuri não estiver lesionado, pra mim vai ser uma surpresa muito grande. É uma surpresa muito grande, rapaziada, porque o que ele tá jogando mal é brincadeira, mano. Será que o Dorival não vê isso, velho? Será que é só eu que vejo? E aí o Corinthians em um determinado momento ali não tava conseguindo fazer nada, cara. Raniel errando. Só o Matheus Bidu jogava. Só o Bidu jogava, né, cara? E aí o Dorival vai fazer a troca, que deveria ser feita. Só que, na minha visão, o que você tinha que fazer ali? Você tem um Depay e um Roberto na frente que não estavam jogando nada. Tudo bem, não estavam recebendo bola, mas quando recebia, a bola pingava neles. Os caras não estavam conseguindo conduzir bola, ou seja, os dois estavam mal. Os dois estavam mal. Só quem tá pior? Na minha visão, o Roberto. Ele não somente estava pior no momento, mas também ele é pior de qualidade que o Depay. O Yuri só corre. Hoje ele só corre, ele não tá conseguindo conduzir uma bola. Ele conduz, parece que com dificuldade. Parece que ele tá conduzindo com dor. Entende, cara? Ele conduz muito mal a bola. Você tem que tirar o Yuri Alberto. E aí você pode colocar quem? Guinegão. Mas beleza. Não quer colocar o Guinegão? Quer colocar o Dieguinho? Tudo bem, mas continua tirando o Yuri Alberto. Porque o Depay é um cara de qualidade. O Depay tem qualidade no pé. Você precisa ter um Memphis Depay no time ainda. Entende? Aí não. Aí ele tira o Depay. O Depay e o Ranieri, na minha visão. Na minha visão, não. Ele tira o Depay e o Ranieri. E na minha visão, o Ranieri não tinha que sair do jogo. O Corinthians sofre um perigo muito grande quando o Ranieri sai. Muito grande. Por quê? Porque é o único cara que defende no Corinthians. Entende? Você vê alguns momentos ali, principalmente quando o Felipe Coutinho vai chegando na área, cara. O
Carille não consegue acompanhar. Não consegue, entendeu? Então você tira o único volante defensor, você tira o único pitbull do time pra proteger ali. Olha o perigo, cara. Olha o perigo que o Corinthians passou. E na volância você tem 2 mortos, que é o Maicon e o Carille, que são 2 caras mortos, não correm. Eles não correm, entende? Enfim. Aí ele tira o Depay. Ah, não, desculpa. Ele tira o Raniel e o Garro, na verdade, né? Ou não? Ih, confundi as alterações. Não, ele tira o Raniel e o Garro. Isso mesmo, ele tira o Raniel e o Garro. E coloca o André e o Vitinho. O Vitinho, eu acho que tinha que entrar, gente. Eu acho que o Vitinho tinha que entrar, tá bom? Mas o Garro não podia sair. Não podia sair. E aí é o que eu falo. Você tem Yuri e Depay na frente. Não jogando nada. Tira o Yuri, velho. Tira o Yuri e deixa o Depay. E deixa o Garro. E deixa o Garro. Ele tira o melhor jogador do Corinthians. O Garro pode não estar 100%, gente. Mas é o melhor jogador do Corinthians. É o melhor jogador do Corinthians, mano. É um cara que pode fazer alguma coisa diferente. E agora, com o Maicon, com mais qualidade, você colocando o Vitinho no lugar de Yuri Alberto, olha a qualidade que o Garro ia ter em volta dele. O Corinthians com o Vitinho conseguiu fazer tabelinha. Aquela que o Bidu estava impedido, e realmente estava, que o Yuri errou o gol. Olha a diferença, entende? Então você não podia tirar o Garro naquela ocasião. Você não pode tirar o Garro, velho. É o melhor jogador do Corinthians. É o cara mais diferente. E agora que você tem Carille e Maicon, beleza, pode não ter entrado bem, mas vai ter o Vitinho. Você vai ter o Vitinho. Se você tira o Yuri e coloca o Vitinho, o jogo muda. O jogo muda. E aí ele me tira o Garro. E pra mim ele quebrou. Sendo que não precisava da entrada do André. Ele é garoto, gosto do André, tudo bem, mas hoje não era pra ele jogar. Hoje era pro Garro jogar. Até o final. Até o final, porque ele é o diferente. O Garro é o diferente. O Garro é o melhor jogador do Corinthians. É o cara que tem mais qualidade no time. E você com o Vitinho, Garro e Vitinho, no jogo contra o Cruzeiro, você viu. Vocês viram, no jogo de ida, que já fiz. Eles dois sozinhos já conseguiram criar perigo. Os dois sozinhos. Imagina, com o Maicon, com o Carille e com o Depay. O Garro ia estar cercado de gente boa. E ali talvez poderia tirar alguma coisa. Difícil, mas poderia tirar. E aí ele tira o Rodrigo Garro. Pra mim, uma substituição muito burra do nosso querido Dorival. Aí ele coloca o André, beleza, tirou o Garro. Aí, você continua com o Yuri e Depay na frente, certo? A mesma analogia. Quem que é pior dos dois? Quem tá jogando pior? O Yuri Alberto. O Yuri Alberto não tá conseguindo ficar com a bola. O Yuri Alberto é burro pra caramba. Ele é burro pra caramba. Ele tá namorando. O Yuri Alberto, quando tá namorando, esquece. O cara fica fraco. As pernas dele ficam fracas. Então assim, cara, você tem que tirar o Yuri. Coloca um Guinegão. Ou que seja, coloca o Dieguinho. Mas no lugar do Yuri. Mas na minha visão era o Guinegão. Você tinha que ter tirado o Yuri e colocar o Guinegão. Entende? Que é um chama-gol. E a mesma coisa do Yuri. É os mesmos jogadores. Os dois são igual, só corre. Os dois só correm. Não coloca um Guinegão. O moleque chama gol. Então coloca o Guinegão ao invés do Dieguinho. Mas se quiser colocar o Dieguinho, tinha que ter colocado no lugar do Yuri, não no lugar do Depay. Ele tira um cara com qualidade pra deixar o Yuri, que não tava jogando nada. Então assim, Dorival muito burro nas substituições. Pra mim ele cara, não vou nem falar que ele erra na substituição do Raniel, tá bom? Não vou nem falar. Mas pra mim ele errou na substituição do Garro, na substituição do Depay. Não podiam ter saído esses, tá bom? E erra no time inicial. E aí você acaba com o time. Enfim, mais uma vez o Corinthians empatando 0x0 no jogo de ida. Em 2022, a gente também empatou dentro da nossa casa 0x0 contra o time do Flamengo. E levou de novo. E levou o jogo lá para Maracanã, né? E de novo, vamos levando o jogo para Maracanã. Sendo que hoje era pra ter sido goleada, mano. Era pra gente decidir o jogo aqui, velho. Era pra gente ter decidido o jogo aqui. Mas enfim, é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like. Comente aqui o que você achou da final desse jogo de ida. Horroroso. Muito ruim. E do Dorival fazendo, na minha visão, escolhas erradas. Bem erradas. Tamo junto, é nóis. Burro pra caramba.